Olá, advogada e advogado trabalhista. Vamos falar um pouco sobre honorários advocatícios no processo do trabalho? E neste vídeo de hoje eu quero tratar sobre um tema que tem chegado aos tribunais, que é justamente a questão da legitimidade passiva na ação rescisória para desconstituir o capítulo honorários advocatícios. Como vocês bem sabem, o CPC de 2015 trouxe a expressa previsão de ser possível o ajuizamento de uma ação rescisória em que se busque a desconstituição, a rescisão de apenas um capítulo. Isso está previsto lá no artigo 966, parágrafo 3º, que, de forma expressa, procura solucionar uma discussão que havia anteriormente. Agora, pela opção do legislador, será possível à parte interessada ajuizar uma ação rescisória para desconstituir um ou alguns dos capítulos da decisão. Não há necessidade, como se aventava anteriormente, do ajuizamento de uma ação rescisória para desconstituir toda a decisão. Logicamente, em algumas situações, a ação rescisória deverá buscar a desconstituição de todo o título. Né? Imaginemos, por exemplo, a hipótese de incompetência absoluta para analisar todos os pedidos. Daí, a ação rescisória não poderá ser ajuizada apenas para determinado título, determinado capítulo. Mas o que são capítulos? Capítulos são as unidades autônomas da decisão, na expressão do professor Cândido Rangel Dinamarca. Ou seja, são os temas sobre os quais ocorre a decisão judicial. O processo do trabalho ele é caracterizado por uma cumulação de ações, cumulação de pedidos, de pretensões. Temos em um processo um pedido de pagamento das horas extras, de pagamento de uma reparação de danos extrapatrimoniais, pagamento de determinado adicional. Cada um desses temas, desses tipos de pedidos, vai formar um capítulo da decisão. E aí, por expressa previsão do CPC, como eu mencionei para vocês, é possível que haja ação rescisória para desconstituir um desses capítulos. E um dos diversos capítulos, agora de forma generalizada, a partir da Lei 13.467, é justamente o capítulo dos honorários advocatícios. Por quê? Porque o juiz tem que assentar esse tema, tem que definir também sobre esse tema. Daí é possível que haja o ajuizamento da ação rescisória para desconstituir o capítulo exclusivo dos honorários advocatícios. E aí entra o questionamento que eu trouxe logo no início. Quem poderá ser a parte ré nessa ação rescisória? Tá, mas em que hipótese que haverá o ajuizamento de uma ação rescisória para desconstituir o capítulo dos honorários advocatícios? Eu trago uma hipótese. Vocês sabem que a Lei 13.467 estabeleceu que o beneficiário da gratuidade da justiça, ele seria condenado ao pagamento dos honorários advocatícios naquilo que ele perdesse. E, além disso, autorizou a retenção de créditos que eventualmente forem reconhecidos a ele no processo, a retenção para fazer o pagamento das despesas de honorários periciais e honorários advocatícios. Imaginemos que em um processo anterior, o juiz, seguindo a literalidade da Lei 13.467, da alteração da CLT, reconhece ao beneficiário da gratuidade da justiça créditos. Mas como ele foi sucumbente em determinadas pretensões, também o condena ao pagamento dos honorários do advogado do então reclamado.
E mais do que isso, ainda seguindo a literalidade daquilo que estava previsto anteriormente, ele vai determinar a retenção junto àqueles créditos que lhe forem apurados para fazer pagamento dos honorários que foram fixados nessa decisão. Bem, só que o STF, pela DI número 5766, estabeleceu que é possível a condenação do beneficiário da gratuidade da justiça ao pagamento de honorários advocatícios, todavia não admite, como regra, a possibilidade da retenção. Essa condenação a título de honorários advocatícios ficará suspensa, ficará com sua exigibilidade suspensa pelo prazo legal. A princípio, 2 anos, né? Temos que enxergar algumas questões aí. Mas a princípio, 2 anos. Bem, vejamos só. A decisão do juiz se fundou em uma norma que o STF depois reconheceu a sua inconstitucionalidade. Só que essa decisão, o título judicial, no caso o título executivo, ele é anterior ao trânsito em julgado da decisão do STF. Nesse caso, não poderá ser alegada em sede de embargos ou alegada em mera petição a inexigência daquele título executivo. Por quê? Porque ele foi formado antes da decisão que reconheceu a nulidade, que reconheceu a inconstitucionalidade daquela norma. Então, a única solução para o então reclamante, que foi condenado a pagar honorários advocatícios e vai ter parte do seu crédito retido para quitar os honorários, será o ajuizamento de uma ação rescisória. Então, nós já temos uma hipótese que se admite a ação rescisória para discutir especificamente o capítulo dos honorários advocatícios. Bem, e quem será parte neste processo? Quem será parte ré na ação rescisória? Seria o reclamado na ação anterior, na reclamação trabalhista? Ou seria o advogado? Bem, vamos voltar a alguns conceitos básicos. Quando a gente estuda a teoria geral do direito, a gente identifica as relações subjetivas, que temos então os seus titulares. Tem o titular ativo e o titular passivo. O titular ativo é aquele que pode exigir. O titular passivo é aquele que está sujeito à exigência. Quando o juiz reconhece os honorários advocatícios, ele, juiz, os atribui a quem? Ao advogado. Lembram, aliás, que desde a Lei 8.906 nós já tínhamos essa previsão, embora a jurisprudência não reconhecesse com tanta ênfase à medida em que admitia a compensação. Mas aí, o Código de Processo Civil resolveu essa questão e falou: os honorários advocatícios são do advogado. A CLT, pela Lei 13.467, reconheceu também que os honorários advocatícios são do advogado. Daí, o titular desse crédito é o advogado. É lógico que em uma ou 2 situações, os honorários não serão devidos ao advogado, pelo menos imediatamente. Mas vejam, são situações excepcionais, situações muito específicas, que aí depois, posteriormente, eu até posso tratar com vocês sobre esse tema. Lembrem, 1 ou 2 situações. Mas a regra é que os honorários advocatícios são devidos ao advogado. Logicamente, ele é o titular ativo
nessa relação obrigacional, honorários advocatícios. E aí entra, então, um outro conceito, que é o conceito da legitimidade, que corresponde à pertinência subjetiva do direito de ação. Não é isso? Lá no conceito do professor Alfredo Buzat, que é um dos conceitos mais divulgados e, me parece, mais bem estabelecidos quanto à legitimidade. Bem, pela legitimidade, significa que a pessoa que está no processo, como autor ou como réu, é aquela pessoa titular ou pretensamente titular da relação jurídica que ali é discutida. Será réu no processo aquela pessoa que o direito estabelece como responsável, como devedor, ao menos em tese, daquele direito que está sendo postulado. É lógico que este é um conceito de legitimidade ordinária, porque nós temos lá no artigo 18 do CPC a figura da legitimidade extraordinária, em que a pessoa que está no processo defende ali um direito que, a princípio, não é dele. Mas veja só, a legitimidade ela sofre uma metamorfose no processo. Como assim uma metamorfose? Lembram que não é o advogado quem faz o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios? Seja na petição inicial, seja na contestação. Quem faz? A parte. É o reclamante, o reclamado. Por quê? Porque naquele momento o advogado tem apenas expectativas e ele não está defendendo um direito dele. Ele está defendendo o direito do reclamante, o direito da parte reclamada. Então, o advogado não pode postular no seu nome os honorários advocatícios ali na reclamação, na petição inicial ou na contestação. Porém, e isto é feito pela parte. Porém, quando o juiz reconhece o direito aos honorários advocatícios, ele atribui os honorários advocatícios ao advogado. Daí é o advogado que passa a deter a titularidade dos honorários e, consequentemente, ele que passa a deter a legitimidade para atuar na defesa desse seu direito. Por isso que, tecnicamente, quem poderia recorrer para defender os honorários advocatícios deveria ser o advogado. Mas eu reconheço que, quanto a esse ponto, a jurisprudência é refratária a essa manifestação que eu disse para vocês. Fecho parênteses, que talvez a gente possa discutir em um outro momento. Mas, quando o juiz reconhece ao advogado os seus honorários e que lhe passa a deter a titularidade dos honorários advocatícios, isso significa que eventual discussão sobre esses honorários é ele, o advogado, que deve atuar. Aqui agora, então, a gente já consegue caminhar para a resposta àquela indagação que eu tinha apresentado no início. Na ação rescisória, deverá ser réu o advogado beneficiário da decisão. Não a parte por ele assistida no processo anterior. Nesse nosso exemplo, a parte reclamada. Se o advogado estiver na companhia da parte, ou seja, se nós tivermos a presença de um litisconsórcio passivo, a consequência será o juiz reconhecer a ilegitimidade do outrora reclamado nessa ação rescisória. Por quê? Porque o outrora reclamado, ele não vai defender qual o direito dele ali. Nenhum. Ele não é obrigado a fazer o pagamento dos honorários advocatícios e tampouco ele é o credor desses honorários advocatícios.
O então reclamado será uma parte ilegítima. Não existe uma pertinência subjetiva, não existe uma relação, não existe uma vinculação entre a posição dele no processo e a posição na relação jurídica material que fixou os honorários advocatícios. Ele não irá defender nenhum direito dele. E, além disso, o ordenamento jurídico não contempla, nem mesmo de forma implícita, a possibilidade de ele defender os honorários advocatícios do seu outrora advogado. Daí, se você, autor, pretender ajuizar a ação rescisória para desconstituir o capítulo exclusivo dos honorários advocatícios, você deverá indicar como parte ré o advogado beneficiário, o advogado titular dos honorários advocatícios fixados no processo anterior. Se você incluir também o outrora reclamado, o outrora réu, o que vai acontecer? Muito provavelmente é que o juiz, o tribunal, na ação rescisória, extinga o processo sem análise do mérito em relação ao outrora réu, por ilegitimidade passiva, e, além disso, condene você, autor, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do réu, outrora reclamado, neste novo processo. Ou seja, uma situação de ampliação de uma despesa processual. Por isso é necessário que a gente fique atento a essa situação. A princípio, e aqui se aplica essa regra, a legitimidade passiva será daquele titular daquela relação jurídica de direito material, no caso, os honorários advocatícios. Este exemplo, esta hipótese que eu tratei com vocês aqui, e inúmeras outras, eu trato no meu livro Honorários Advocatícios, Gratuidade da Justiça e Despesas Processuais. Convido você para conhecer o livro e convido, mais especialmente, para que a gente possa discutir este e inúmeros outros assuntos envolvendo os honorários advocatícios, envolvendo o regime financeiro no processo do trabalho.